Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Hoje veremos ligações químicas. O que é uma ligação química? As ligações químicas correspondem à união de átomos para a formação das substâncias químicas. Elas acontecem quando os átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros. Quais são os tipos de ligações químicas que nós temos? A ligação iônica, que ocorre com transferência de elétrons e formação de íons. A ligação covalente, que ocorre na formação de moléculas, e ocorre um compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, que ocorre entre os metais, formando as ligas metálicas. Os átomos, para combinarem uns com os outros, eles têm que ter uma estabilidade eletrônica. Então, existe uma regra chamada regra do octeto, que diz que todos os elementos tendem a ter 8 elétrons na última camada eletrônica, que é a quantidade de elétrons que nós vemos aonde? Na família dos gases nobres. Com exceção do hélio, todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na última camada. É o que lhe dá essa estabilidade. Então, para isso, os átomos eles têm que doar ou receber elétrons ou compartilhar elétrons. Então, os metais, eles tendem a doar elétrons e formar cátions com carga, que tem carga positivas. Então, quem doa fica positivo. Os não metais ou ametais, eles tendem a receber elétrons, quer dizer, ficam com carga elétrica negativa. Então, quem recebe fica negativo. Então, aqui neste esquema aqui, nós temos aqui as famílias, família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família 0 dos gases nobres, com os números de elétrons na última camada. Então, elementos da família A tem um elétron, então doa um elétron. Os elementos da família 2A doam 2 elétrons e da família 3A doam 3 elétrons. Então, os elementos da família A formam cátion com carga mais 1, da família 2A com carga mais 2 e da família 3A com carga mais 3. Então, quem recebe esse elétron são os elementos da família 5A, 6A, 7A. Os elementos da família 5A, eles recebem 3 elétrons para completar 8 elétrons na última camada. Então, se eles recebem 3 elétrons, eles ficam com carga elétrica menos 3. Da família 6A, que são os calcogênios, eles têm que receber 2 elétrons para completar 8. Então, eles ficam com carga menos 2, ou 2 menos é a mesma coisa. E os elementos da família 7A, que são os halogênios, tem 7 elétrons na última camada, tem que receber 1 elétron para completar 8, tem carga elétrica menos 1. A ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre átomos de metais e ametais, ou metais e hidrogênio. Então, ela envolve a transferência de elétrons e formação de íons. As ligações com forte atração eletrostática, é a atração entre os íons, porque por isso a ligação iônica ela é chamada de ligação eletrovalente, produz íons e originam compostos iônicos. Então, aqui, o sódio, que tem um elétron na última camada, ao se combinar com o cloro, que é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada, o sódio doa esse um elétron para o cloro, formando o cátion sódio. Como ele doou um elétron, ele fica positivo uma vez, que a gente chama de monovalente positivo. E o cloro que recebe esse um elétron fica com carga elétrica negativa
uma vez, é monovalente negativo, porque ele só recebe um elétron, formando o composto iônico NaCl, que é o cloreto de sódio. Tá? Isso eles só assim eles ficam estáveis, eles conseguem a estabilidade. Então, na ligação iônica, ocorre toda vez que um átomo com a tendência a doar elétrons, que é um metal, combina-se com um átomo com tendência a ganhar elétrons, que são os não metais. A ligação metal-metal, né, a formação dos compostos iônicos. Aqui nós temos a combinação do potássio com o bromo. Então, o átomo de potássio ele doa um elétron para o átomo de bromo, e o potássio, ao perder esse um elétron, ele origina o cátion K+. E o bromo, ao receber um elétron, origina um ânion Br-, tá? Formando um composto iônico KBr, que é o brometo de potássio. Em uma ligação iônica, temos o metal doando elétrons, originando um cátion, e o ametal, ou não metal, ganhando elétrons, originando um ânion. O número de elétrons doados ele deve ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Aqui na ligação do potássio com o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa de 2 elétrons para formar o seu octeto. Então, como um átomo de potássio só doa um elétron para o oxigênio, é necessário outro átomo de potássio para doar o outro elétron para o oxigênio formar o octeto. Então, o átomo de oxigênio ele se estabiliza quando ele ganha 2 elétrons, e são necessários, então, 2 átomos de potássio, formando o cátion K+, e o ânion O2-. Tá? Então, o potássio, ao perder um elétron, origina o cátion K+, que são necessários 2 átomos de potássio para estabilizar o átomo de oxigênio, formando o composto iônico K2O, que é o óxido de potássio. Aqui nós temos a ligação entre 3 átomos de cloro e o de alumínio. Tá? O alumínio ele tem 3 elétrons na última camada, porque ele é da família 3A. Então, ele vai doar um elétron. Quando ele se combina com o cloro, que precisa de um elétron para completar o octeto, então, um átomo de alumínio ele doa seus 3 elétrons para os 3 átomos de cloro. E o alumínio, ao receber esses 3 elétrons, ele origina o cátion Al3+. E são necessários 3 átomos de cloro para receber os 2 elétrons doados pelo alumínio, formando o composto iônico AlCl3, que é o cloreto de alumínio. Na ligação de um metal com o hidrogênio, nós temos a combinação entre o hidrogênio e um metal menos eletronegativo que ele, se dá por ligação iônica também, e forma compostos iônicos chamados de hidretos. Então, é só a combinação do átomo de sódio com o hidrogênio. O sódio ele doa um elétron para o hidrogênio para completar a sua camada K, que tem um elétron. Quando ele recebe esse um elétron do sódio, ele se estabiliza com 2 elétrons, que a camada K só comporta 2 elétrons, se estabiliza com 2 elétrons. Então, ao doar seu elétron, o sódio ele origina o cátion Na+, e o átomo de hidrogênio, ao receber o elétron, ele se origina um ânion H-, formando o hidreto de sódio. Tá? É a fórmula geral dos compostos iônicos. Aqui nós temos o metal, né, que é o cátion, com carga mais X,
e o ametal ou não metal com carga menos Y. Então faz o cruzamento dos valores da carga. Então, o X, né, vem para o lado do símbolo do ametal e o Y vai para o lado do metal, formando composto metálico de fórmula MYAX. Aqui, nos exemplos, o bário tem carga mais 2, se combina com o cloro, carga menos 1, faz o cruzamento da carga, BaCl2. BaCl2. Aqui com o alumínio. O alumínio, carga elétrica mais 3 e o oxigênio menos 2. Então, forma Al2O3. Al2O3. Daqui entre o magnésio e o cloro, magnésio mais 2, o cloro menos 1, então eu tenho MgCl2. MgCl2. A ligação covalente. A ligação covalente ela ocorre entre átomos de ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio, quer dizer, não metais e não metais e o não metal e hidrogênio. Ela envolve o compartilhamento de elétrons. A ligação é fraca devido à repulsão dos elétrons e produz moléculas. Por isso que a ligação covalente também é chamada de ligação molecular, porque ela origina os compostos moleculares. Aqui nós temos a combinação do bromo com ele mesmo, então, formando um par de elétrons, dando origem à molécula de Br2. Aqui nós temos a ligação do hidrogênio com o cloro, compartilhando um par de elétrons, que um elétron é do hidrogênio, o outro é do cloro, e este par de elétrons pertence a ambos, conta para ambos. Tá? O octeto, o cloro completa o octeto dele e o hidrogênio completa o dueto da camada K. Então, aqui eu tenho 2 para o hidrogênio e para o cloro tem 2, 4, 6, 8. Então, esse par de elétrons ele pode ser representado por um traço, que representa uma ligação covalente simples. Tá? Aqui nós temos a combinação do carbono, que é da família 4A, tem 4 elétrons na última camada, compartilhando esses 6 elétrons com 4 átomos de cloro. Então, formando 4 pares de elétrons. Tá? Então, cada um par de elétrons, tá, completa o octeto desses átomos. Daqui, nesse cloro aqui de cima, 2, 4, 6, 8. Nesse aqui da esquerda, 2, 4, 6, 8. Nesse aqui de baixo, 2, 4, 6, 8. Aqui do cloro da direita, 2, 4, 6, 8. E o carbono também completa o seu octeto, formando o composto molecular CCl4. Aqui temos mais alguns exemplos. Aqui da combinação do nitrogênio com o cloro. O átomo de nitrogênio tem 5 elétrons de valência, né, na última camada, e precisa de mais 3 para atingir o octeto. Então, ele vai compartilhar com 3 elétrons com os átomos de cloro. O átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência e precisa de mais 1 para atingir o octeto. Então, ambos são ametais, portanto, nenhum tem tendência a doar elétrons. Então, eles juntos vão compartilhar 3 pares de elétrons, formando o composto molecular NCl3. Aqui, nesse exemplo, o carbono compartilhando seus elétrons com 2 átomos de oxigênio, formando a molécula de CO2. A molécula de CO2 é formada quando os átomos de carbono e oxigênio compartilham 4 pares de elétrons. 1, 2, 3, 4. Tá? Então,
nós vamos ter aqui a formação de 4 pares de elétrons, onde esses 2 pares de elétrons aqui da direita formam uma ligação dupla e os 2 da direita formam mais uma ligação dupla. A ligação covalente hidrogênio e não metal, o átomo de hidrogênio pode compartilhar seu elétron com um a metal ou com ele mesmo, olha. Aqui formando a molécula de H2, aqui quando o oxigênio se combina a 2 átomos de hidrogênio, forma a molécula de água, H2O. H2O. Aqui o nitrogênio compartilha 3 pares de elétrons com o hidrogênio, formando a molécula de amônia. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Desta forma, cada hidrogênio consegue compartilhar apenas um par de elétrons. E uma molécula de amônia, que é o NH3, forma-se quando os átomos de nitrogênio e hidrogênio compartilham 3 pares de elétrons. Nós temos a formação de 3 tipos de ligações covalentes. As ligações simples, que quando apenas um par de elétrons é compartilhado. A ligação dupla, quando 2 pares de elétrons são compartilhados, aqui no caso do CO2 e da molécula de O2. E a ligação tripla, quando 3 pares de elétrons são compartilhados, quer dizer, 3 pares paralelos entre si, aqui entre os átomos de nitrogênio, formando a molécula de N2. Um caso especial de ligação covalente é a ligação covalente dativa, onde um dos átomos já alcançou o seu octeto e para completar o octeto do outro, ele tem que compartilhar um par de elétrons seus com o outro átomo. Então, olha só, aqui na formação da molécula de SO2. Tá? O enxofre, quando ele compartilha 2 elétrons com o oxigênio da esquerda, ele já completa o seu octeto. 2, 4, 6, 8. Só que o oxigênio da direita não completou o octeto dele. Como o enxofre já está com seu octeto completo, ele compartilha um par, 2 elétrons seus, com o oxigênio, formando uma ligação covalente dativa. O mesmo acontece aqui na molécula de ozônio. Tá? O oxigênio central, ele já completa o seu octeto quando compartilha, quando forma 2 pares de elétrons com o oxigênio da esquerda, e ele compartilha um par de elétrons seus com o oxigênio da direita. Então, esse par de elétrons que é do oxigênio, só do oxigênio central, ele forma a ligação covalente dativa. Tá? Na fórmula estrutural, quando a gente substitui os pares de elétrons por traços, a ligação dativa ela é representada por uma seta que vai do doador para o receptor. Na ligação covalente, nos compostos moleculares, elas podem ser representadas de 3 formas. Através da forma eletrônica ou estrutura de Lewis, que apresenta os elétrons de valência de cada átomo da molécula, que a gente viu até então. Tem a fórmula estrutural plana, onde cada par de elétrons compartilhado é representado por um traço, que é chamado de ligação covalente simples. E a fórmula molecular, onde são representados os elementos presentes na ligação, chamado de fórmula molecular, que eu tenho HCl, CH4,
e SO2, SO2. Aqui nós temos um quadro com as características gerais das ligações químicas, tá? A ligação metálica, ela ocorre quando átomos de metais se combinam, conhecida por mar de elétrons, e origina as ligas metálicas. Os metais eles são bons condutores térmicos e de eletricidade e apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Porque aqui nessa representação nós temos o que a gente chama de mar de elétrons, que são os elétrons livres, tá? Então, os átomos dos metais, a todo instante, eles perdem seus elétrons e viram cátions. Em seguida, capturam de volta os elétrons e ficam neutros, e assim sucessivamente. Os elétrons perdidos, eles deslocam-se livremente pela estrutura, por isso os metais são excelentes condutores de eletricidade. Aqui temos exemplos de metais de ligas metálicas. Aqui nós temos o cobre, o ouro, o zinco e a prata. E aqui nas estruturas metálicas, né, que são dados, é o aço, que é uma liga de ferro e carbono. Aqui nos vagões de trens nós temos o aço inoxidável, que é uma liga de ferro e níquel, né? Na medalha de bronze, né, o bronze aqui é uma liga de cobre e estanho. Aqui o ouro 18 quilates é uma liga de ouro, prata e cobre, porque o ouro puro ele é quebradiço. Então, para que ele seja manipulado, ser transformado em joias, ele tem que ser misturado com outros metais. Aqui em instrumentos musicais, né, usado latão, que é uma liga de cobre e zinco, e em obturações, né, dentárias, é usada a amálgama, que é uma liga de prata, cobre e mercúrio. Em fusível, né, de carro, é usado em eletricidade, né, é chamado de metal wood, né, esse filamentozinho aí, que é uma liga de bismuto, chumbo, estanho e cádio. Também é chamado de mistura de metal de bismuto, liga de bismuto, melhor dizendo. Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre ligações químicas e até a próxima.